boa noite. Oi, Glorimar. Oi, Fernanda. Oi, tudo bem? Tudo. Ainda estou tentando aqui me Ah, arrumar aqui, que caiu aqui uma coisinha. Mas espera aí. ah, Já estou pronta. Um minutinho só. tá bom. E aí, tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E aí, vamos fazer uma live bem legal? Vamos. Vamos, né? Então, olha, tá entrando uma galera muito grande, hein? Ai, nossa, O que é ótimo, né? O que é ótimo. com certeza. A Ah, Vivian. entramos pontualmente. E o pessoal vem com a gente, né? É Então, verdade. antes de mais nada, Fernanda, eu quero te agradecer, né? O fato de você ter aceito o meu convite de estar aqui com a gente essa noite, né? Muito obrigada, né, por abrilhantar a nossa sexta-feira à noite. Amanhã continuaremos juntas na balada de sábado, junto com os alunos do Pois é, SENC, esse final de semana né? promete. Com certeza, com certeza. E aí eu queria começar já te apresentando para o pessoal. É claro que você dispensa, né, apresentações, mas vamos lá. Fernanda Matos é nutricionista, mestre em clínica médica, né? E pós-doutoranda, né, em bioquímica nutricional pela UFRJ, Isso, né? E ex-aluna do SENC, com muito orgulho. muito orgulho. Ex-aluna do SENC, da turma de 2008. Pois é, uma das primeiras turmas, né? Isso é muito bacana, muito É, bacana mesmo, né? muito tempo, né? Isso condena a idade. Imagina, né? Olha, vários coraçõezinhos, isso é muito bacana. O pessoal está gostando, né, de nos ver aqui hoje. Então, Fernanda, o tempo é curtinho, eu sei que você tem muita coisa para falar para a Verdade. gente sobre esse assunto, né? Obesidade e Covid. Então, a obesidade, sem sombra de dúvida, é um problema de saúde pública, o Covid também, e aí surgem várias complicações, principalmente nos indivíduos com doenças crônicas. E a obesidade não seria diferente. A dificuldade de intubação, a dificuldade de fazer diagnóstico por imagem, porque vários equipamentos exigem, né, que tem um limite de peso e que aí o obeso acaba tendo esse prejuízo também. E várias complicações. A questão do isolamento social, que já tem uma certa estigma em relação aos indivíduos obesos. E esse isolamento acaba gerando muitos casos de depressão entre os indivíduos obesos também. Aumenta cada vez mais, né, a depressão entre os indivíduos obesos. E aí eu queria conversar com você um pouquinho em relação como é que está a questão de dados epidemiológicos dos indivíduos internados com Covid e que são obesos. Tem muito obeso? Sim. Bom, boa noite a todos. Eu estou muito feliz com esse convite, né, da Glorimar. Muito obrigada. Ah, Wilza, agora fiquei nervosa. Estou muito feliz, viu? Muito feliz. Vários professores, colegas de trabalho, tem alunos, tem um monte de gente aqui assistindo. Bom, mas vamos então focar, né, e falar do Covid e obesidade. Você começou falando, né, Glorimar, de toda essa questão epidemiológica da obesidade. Eu falo que a gente está vivendo hoje uma epidemia dentro de uma pandemia, né? Se a gente juntar a obesidade com o Covid. É verdade. E assim, só para se ter uma ideia, são em torno de 650 milhões de pessoas no mundo com obesidade. E saiu agora o dado da Vigitel, recente, bem recente, mostrando que no Brasil já tem 20,3% de obesos. Então, é um número muito alarmante, é muita gente com essa doença crônica. E quando se fala em Covid, né, 19, o primeiro estudo que avaliou que tinham muitos obesos internados, na verdade, esse estudo não era nem para avaliar isso. Era um estudo para avaliar, se eu não me engano, condições cardiovasculares.
em 112 pessoas, um estudo bem no início da pandemia, né, quando estourou aí a quarentena. E aí, o que eles viram nesse estudo? Que de 100% dos pacientes que vieram a óbito, de 100%, 15% foram a óbito. Desses 15%, ainda bem que foi a menor, bem pouquinho, né, graças a Deus. Mas desses 15%, 88% tinham obesidade. Então, isso daí foi um primeiro estudo, ele foi um estudo importante, porque ele deu um pontapé inicial para esse olhar diferenciado, não só para os idosos, mas também para os indivíduos obesos. E aí, esse é um estudo hoje, na Lancet, avaliando em torno de 96 mil pessoas. 96 mil pessoas, em torno de 11%, infelizmente, foi a óbito. Desses 11%, 61% tinha obesidade. Isso hoje, né? No estudo com 96 mil pessoas, o outro eram 112. Então, como é um estudo muito grande, misturou diversas populações, o que pode aumentar ou diminuir essa média. Então, ainda fica aí um pouco no ar, né? Se num estudo lá atrás, 88% tinha obesidade, nesse tem 61%, pode ser que esse número seja um pouco maior. Sem sombra de dúvida. E a gente, hoje em dia, sabe que a obesidade é um fator de risco para várias doenças crônicas. E essas doenças crônicas agravam a infecção pelo Covid, né? Quer dizer, a infecção Covid-19, né? Agrava essa infecção pelo coronavírus. Torna facilmente essa infecção que varia de um espectro desde um quadro assintomático até a síndrome respiratória aguda, sem sombra de dúvida, é uma minoria que vai precisar de UTI, é uma minoria, né, que vai realmente necessitar do respirador, mas a chance do paciente obeso chegar a essa maior necessidade e cursar para uma complicação mais grave, cursar até para falência múltipla de órgãos, é muito maior. Porque a obesidade ela é fator de risco para as doenças cardiovasculares, que, sem sombra de dúvida, é uma das mais prevalentes entre os pacientes acometidos, né, pelo novo coronavírus. E doenças pulmonares, doenças renais, tudo isso está muito associado à infecção pelo Covid. E aí, Fernanda, eu queria falar um pouquinho sobre a questão de hoje já reconhecermos que a obesidade, que o tecido adiposo, ele não é meramente um tecido de reserva energética, mas também um órgão que produz várias, né, citocinas, um órgão que produz várias substâncias ligadas ao processo inflamatório, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa associação bem estreita entre a inflamação e o sistema imunológico. Nesse momento, né, como é que a gente pode entender a obesidade enquanto estado inflamatório e essa possível contaminação com o novo coronavírus? Bom, começando falando de definição de obesidade. Né? Eu acho que só pela definição de obesidade a gente já coloca ela aí já coloca um pontinho aí importante, já coloca uma exclamação nela. Então, o que é a obesidade? A obesidade é uma doença crônica, inflamatória, complexa, progressiva e que é caracterizada pelo excesso de tecido adiposo. Tá? Então, essa é a definição de obesidade. Quando eu falei aqui que é uma doença inflamatória, né, já gera um alerta para a questão do Covid-19. E um outro dado também importante, Glorimar, que eu acabei de me lembrar aqui, que o CDC ele colocou que dos pacientes internados, eu não estou falando daqueles que vão a óbito, estou falando agora da galera que é internada por Covid-19. O CDC fez um levantamento e lançou 2 editoriais mostrando que quase metade da população que está internada tenha obesidade, algum grau de obesidade. E claro que quanto mais grave esse grau de obesidade, pior. Então, assim, a obesidade todo mundo já sabe, né? Ela é um fator de risco para diversas consequências, consequências essas conhecidas como comorbidades, diabetes, pressão alta, dislipidemias, entre vários outros aspectos. A obesidade, ela é uma doença que, dependendo das suas causas, pode ser evitável ou não. E por que eu estou falando isso? Porque se eu pensar em obesidade em diversas causas, tanto as primárias como
a questão dos fatores ambientais, dieta, exercício, estresse, isso tudo são fatores modificáveis. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque agora, mais do que nunca, os indivíduos que estão em quarentena e que têm obesidade, a gente sabe que eles não têm um ganho de peso pouco. Né? Uma pessoa que varia aí no peso de 2, 3 quilos e logo, digamos assim, percebe na balança, para o indivíduo que já está num grau de obesidade muito grave, 150, 180 quilos, ele simplesmente perde o referencial e ele ganha 17, 20 quilos rapidamente. E isso é muito grave. Porque esse ganho de peso é em tecido adiposo. Claro, o peso é tudo, né? Mas o indivíduo que está avançando nos seus graus de obesidade, ele está avançando em quê? Ele está avançando na expansão do tecido adiposo. E aí é onde eu vou entrar e falar, né, do tecido adiposo como um grande órgão metabólico, né? Um grande órgão endócrino, um grande órgão que produz citocinas, sejam elas inflamatórias, pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, e também um grande órgão produtor de leucócitos, ou seja, respostas imunológicas. Ele já é reconhecido como um órgão imunológico. E por que eu estou falando isso? Porque alguns trabalhos recentes, antes de surgir a pandemia, já falava do tecido adiposo sobre uma perspectiva imunometabólica. Então, vamos lá. O indivíduo ele começa a ganhar peso, começa a ganhar muito tecido adiposo, né? Aí ganha muito tecido adiposo. É fácil ganhar peso durante a pandemia. As pessoas começam muito fácil. A substituir os alimentos in natura por alimentos industrializados, consomem menos frutas, porque são muito perecíveis as frutas, né? Em geral, acabam consumindo menos alimentos perecíveis e dando prioridade aos industrializados, até mesmo para reduzir as idas aos mercados, né? E aí isso é péssimo, porque consumindo mais alimentos industrializados, que possuem uma maior concentração de energia, o ganho de peso associado à menor atividade física, porque em função do confinamento fica difícil fazer exercício físico, seja ao ar livre ou numa academia. Então, está tudo muito contra o indivíduo obeso, né? Está muito com... Verdade. E aí o que acarreta? Eleva esse tecido adiposo de uma forma que é chamada de disfuncional. Então ele começa a ter muita produção de citocinas inflamatórias, né? Perpetuando a inflamação, mantendo esse indivíduo inflamado crônico. Por outro lado, o tecido adiposo, esses leucócitos, quando eles começa a haver uma perturbação desses leucócitos, você começa a ter também respostas imunológicas importantes. Então, você aumenta aí células natural killer, células T, macrófagos, e você começa a ter um comprometimento imunológico, perpetuando também a inflamação. Então, você junta uma inflamação contra inflamação, o indivíduo ele fica inflamado crônico. E aí, toda essa inflamação vai fazendo o quê? Vai depletando cada vez mais os seus órgãos e sistemas. Então, vai tornando esse indivíduo muito vulnerável a doenças, a piora dos seus quadros. Então, o indivíduo diabético que tomava ali uma medicação, passa a tomar duas, porque uma já não consegue controlar. Então, a inflamação ela está muito ligada também a isso, né? A essa perturbação metabólica, fazendo com que o indivíduo não responda mais plenamente às suas funções normais. E aí surgem mais comorbidades, né? Mais doenças associadas a essa obesidade. Exato. Se o indivíduo se infecta com o novo coronavírus, a probabilidade de agravar, de apresentar essa síndrome respiratória aguda é muito maior, né? Sim, com certeza. E só para a gente poder entender, né, como que se dá toda essa infecção pelo SARS-CoV-2, que é o nomezinho lá científico do coronavírus. Nós temos alguns receptores para ele. Então, o que é chamado de proteína spike, né, que é aquela proteína que vai se ligar ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Eu vou falar aqui AC2. Quando eu falar AC2,
essa enzima que nós temos nas nossas células, que vai servir como porta de entrada, digamos assim, para esse vírus. Então, ele se liga nesse AC2 e ele libera o seu material genético dentro da célula e começa a replicação. Então, o vírus consegue penetrar na célula e, com isso, desenvolver e desencadear a doença Covid-19. E se a gente pensar assim, bom, então, por onde que entra? Por essa C2. E onde é que tem a C2? Em alguns órgãos. Os principais são coração, pulmão, trato gastrointestinal. E não é coincidência, né, Dularimar, que o Covid-19, ele leva a condições cardíacas graves, arritmias e até mesmo falência cardíaca. Ele leva a síndrome respiratória aguda, tanto que o SARS-CoV-2, o nome, né, é síndrome respiratória aguda, e leva também a distúrbios do trato gastrointestinal. Então, a pessoa fica com diarreia, né, relata ter diarreia, perda do paladar, do olfato, hiporexia. Mas não são somente nesses 3 órgãos. Onde é que foi encontrado também os receptores? No tecido adiposo. E aí, quando eu falo em tecido adiposo, obesidade, excesso de tecido adiposo, eu penso em quê? Muitas portas de entrada, alta carga viral para o paciente com obesidade. Então, imagina a confusão que não acontece, né? Imagina a repercussão dessa alta carga viral nesses pacientes com obesidade, porque o tecido adiposo não é só subcutâneo, ele é ectópico visceral, ou seja, ele estaria infiltrado nos órgãos, em volta dos órgãos, e aí os danos são terríveis para o paciente com obesidade. Vão ser muito maiores, muito maiores. E eu imagino que esse prejuízo seja proporcional também ao grau de obesidade que esse indivíduo apresente. Quanto maior esse índice de massa corporal, mais complicações ele vai apresentar. Né? Não, com certeza. E assim, só para a gente poder levantar aqui uma discussão bem quente, a gente está falando só da obesidade, né? O paciente com obesidade, o obeso e tal. Ok, mas e o magrinho metabolicamente obeso? Aquele magrinho, né? Aquele eutrófico, aquele sobrepeso que tem um percentual de gordura alto. Uhum. É verdade. Ele também tem um tecido adiposo aumentado, com um monte de enzimas conversoras de angiotensina 2, ou seja, porta de entrada também para o Covid. Então, se a gente fizer uma relação e um paralelo com os idosos ele tem um percentual maior de gordura, por isso que lá atrás, não só pela idade, mas também por conta da sua composição corporal, que levou, né, os idosos a serem esse grupo de risco. Mas, se a gente pensar na composição corporal, eu não estou falando só do obeso clássico, grau 1, 2 e 3. Eu estou falando também do magro, metabolicamente obeso. Isso já é uma classificação. Isso já existe, uma realidade. Ele tem os mesmos riscos de um paciente acima do peso que tem um tecido adiposo aumentado. É verdade, é verdade. E os dados epidemiológicos aqui no Brasil têm demonstrado que a faixa, né, de pessoas acometidas, né, pelo Covid-19, a faixa etária é mais de adulto jovem, adultos de uma forma geral, mais do que o próprio idoso. E, de repente, eu me pergunto se isso não estaria relacionado também com a questão da obesidade. Por quê? No idoso, a tendência de você observar o idoso com mais de cerca de 80 anos, mais de 80 anos, ele não apresenta graus de obesidade, né? É muito raro. Fisiologicamente, eles começam a perder peso. Perder massa magra, né? Ele também, exatamente. A tal da sarcopenia, né? Que é tão observada entre os idosos. E no Brasil, os dados epidemiológicos têm revelado que o Covid-19 tem acometido muito mais aos idosos, aos jovens, né? Adultos, mais do que os próprios idosos. Isso, Fernanda, será que está relacionado também com esse grau de obesidade? Que também é mais muito provavelmente nessa população? Muito provavelmente. Saiu um trabalho muito bacana, que eu vou até apresentar ali amanhã, fazendo uma correção para a idade. Não só os obesos, mas uma correção também. E quando coloca assim, obesidade,
né, uma quantidade muito alta, como eu coloquei ali, né, em torno aí eu coloquei aqui o número 48%, 50% da população internada. Quando fala dos idosos, também é muito alto, mas quando corrige para a faixa etária, eles mostraram que os adultos com obesidade, com idade entre 30 a 50 anos, a barrinha era maior do que nos idosos. Então, isso foi algo que chamou atenção, porque eles corrigiram, né, fizeram esse fator de correção, e aí realmente levantou toda essa questão. E a gente também precisa, você tocou num ponto anterior, logo que a gente começou, né, a questão do respirador, né, a questão da necessidade. Saiu um trabalho falando exatamente sobre isso, Gloremar, que conforme aumenta o grau de obesidade, aumenta não só a necessidade do respirador mecânico, mas também a dificuldade que esses pacientes têm em sair desse respirador mecânico. Então, colocou ali IMC de 40, 85% da população precisou do respirador mecânico, porque ele conciliou duas síndromes: a síndrome respiratória aguda do Covid e a síndrome respiratória da obesidade, presente em pacientes com obesidade. Então, quando juntou as duas, coitado, esse pulmão colapsou e, infelizmente, não aguentou. E como há uma relação muito íntima entre saúde pulmonar, condições cardiorrespiratórias com condições renais, eles estão começando a perceber também, estão começando a levantar aqueles pacientes que estão com necessidade, estão cursando aí com uma insuficiência renal, paciente com Covid e insuficiência renal. E aí, se você coloca um paralelo Covid, paciente com insuficiência renal, mais obesidade, que já cursa naturalmente para o aparecimento da doença, né? A gente sabe que a obesidade tem uma relação com doença renal, também acaba sendo, ou seja, o paciente com obesidade, ele acaba tendo sempre o quê? Sempre um maior fator de risco, um fator de risco duplo, por assim dizer. Cardiovascular, respiratório, renal. Por isso que ele agrava tanto, né? A gente tem que fazer esse link, esses mecanismos. Mas ainda tem muito que se estudar, né, Fernanda? Ainda não se sabe muito bem de todos os mecanismos, né, aí ligados à obesidade e o sistema imunológico e também a resposta inflamatória. E aí, no meio dessa pandemia, quais são os cuidados que a gente pode ter com os pacientes obesos? Ótima pergunta. Só para que eu lembrei da Wilson agora, porque eu lembrei de hepato, né? Eu lembro de hepato, eu lembro da Wilson. Não tem como. Então, eu lembrei de um estudo agora, né, falando dessas doenças, do acometimento e gravidade do Covid em pacientes com obesidade. Foi feito um trabalho também com doença hepática, gordurosa não alcoólica, mostrando que isso na população, tá? Não estou falando de obesidade. Na população, os pacientes que já têm doença gordurosa não alcoólica, hepática não alcoólica, eles já têm um risco para a gravidade da doença. A Wilson já se manifestou, falou, tá vendo? Falou em fígado, ela já se manifesta. Sendo que esse mesmo trabalho, vou até mandar para ela, ele corrigiu para IMC. E quando foi avaliado um IMC de 40, o risco aumentou em 7 vezes. Ou seja, um paciente com obesidade, com a doença hepática, ele aumentou em 7 vezes o risco para a gravidade do Covid. Então, tá vendo? Esse grau inflamatório que o paciente tem, essa baixa resposta imunológica, né? Ou essa, digamos, alguns trabalhos colocam um retardo nessa resposta imunológica por ele já ser acometido por uma doença crônica, está elevando a gravidade nesses doentes. E falando das estratégias, né? Viu? A Wilson já leu sobre isso. Tirei 10, né, professora? Não, eu estou numa responsabilidade aqui enorme. Gente, vocês não têm noção. Um monte de professora aqui. E agora falando, né, das estratégias, né? Porque a gente pensa, né? A gente só está falando, né, de coisas tristes e fator de risco e gravidade, mas é claro que a gente tem que pensar também nas estratégias.
Eu diria, eu até separei 3 estratégias, assim, principais, Gloremar, para o tratamento, para esse paciente ele ser menos exposto. Bom, a primeira delas seria essas questões mesmo de essas medidas protetoras de isolamento. Então, o paciente, ele realmente, ele ficar em casa, ficar protegido, né? E dentro dessas medidas protetoras, e conta o isolamento, né, o afastamento social, conta também a higienização, não só pessoal, mas também a higienização com os utensílios, porque eles acabam recebendo compras, né? Então, ter toda uma higienização com os alimentos, com os utensílios. E para aqueles que têm que sair para trabalhar, a gente sabe, né, que não tem jeito, tem gente que precisa ir, né, tá na luta, tem que sair para trabalhar, usar os EPIs, aqueles equipamentos de proteção individual de forma correta. Então, usar a máscara no local adequado, se conseguir um óculos ou aquele chamado face shield, né, que bota na frente aquele plástico também, já evita essa troca de gotículas, né, porque a gente sabe que a maior contaminação é por conta das gotículas e mucosa. Questões também do álcool, sabão. A gente frisar que o vírus, ele não caminha sozinho, ele não voa, ele não vem pelo ar, ele só circula. Exato. Que as pessoas circulam, né? É necessário que o contaminado esteja circulando. Então, se fizermos o isolamento social de forma adequada, a gente consegue conter o vírus, né? Porque a disseminação é muito rápida. No que entra um vírus, ela sai em 100 milhões, então é muita coisa, né? É muita coisa. Sai em 100 mil vírus, então a disseminação ela é muito rápida, né? É muito rápida. Nesse momento, o que a gente tem de melhor para fazer é se proteger. Proteger quem a gente ama. Se puder ficar em casa, ficar em casa. Se for necessário sair, mas usar tudo que for necessário. O álcool em gel, a máscara, com todo cuidado. E a máscara cobrindo nariz e boca. Porque eu vejo muita gente na rua com a máscara no queixo. Ele não está protegido. Pois é, ele nem... o uso da máscara, na verdade, para você proteger o outro, né? Então, esses cuidados, né, que você falou, todos aqui, ele seria a primeira estratégia. Qual seria a segunda estratégia para o paciente com obesidade diminuir os seus riscos de contaminação? Seria, não de contaminação, mas eu diria, vou corrigir, de contaminação é a primeira estratégia. Mas qual seria para melhorar as suas defesas frente ao Covid-19? Então vamos lá, ele acabou sendo contaminado. E a gente sabe que tem vários graus de contaminação, leve, moderado e grave. O paciente com obesidade, ele tem inúmeros fatores que levam esse paciente a ter a forma mais grave da doença, como já foi, né, falado aqui ao longo dessa live. Então, a segunda estratégia seria melhorar essas defesas. Como? Perda de peso. Porque se a gente pensar no tratamento da obesidade, qual é o tratamento da obesidade? Não é a perda de peso? A gente sabe que com a perda de 10% do peso corporal, você tem melhora das condições metabólicas de forma significativa. A gente sabe que não é fácil para o paciente perder peso, né? Se fosse fácil, não teria, né, tanta gente com obesidade e os números não mentem, só mostram o avanço da obesidade. Então, assim, temos inúmeras causas que levam. Só que um dos tratamentos primordiais, entre todos os outros, medicamentoso, cirurgia bariátrica, balão intragástrico, a gente sabe que quem caminha sempre junto é quem? A dieta, as mudanças de hábitos alimentares. Então essa seria o quê? A segunda estratégia importantíssima para que esse paciente obtenha perda de peso, diminua esse tecido adiposo, melhore suas condições cardiometabólicas, diminua a inflamação, melhore as suas respostas imunológicas caso ele venha pegar o Covid-19. E uma terceira estratégia que está sendo badaladíssima, super falada, a questão das deficiências nutricionais. Então, colocou, né, jogou aí vitamina D, ela voltou, né, a ganhar força de novo, ganhou destaque, ganhou mídia novamente.
Por que ela ganhou essa notoriedade toda? Porque foi lançado um trabalho mostrando que pacientes com deficiência de vitamina D acabam tendo um prejuízo nas suas respostas imunológicas. Sim, ele tem essa participação, mas a gente sabe que a vitamina D não faz só isso, né? E que o sistema imunológico, ele também não precisa só da vitamina D, ele precisa de N fatores. E aí, Glorimar, eu sempre falo dos 5 pilares do sistema imunológico, né? Eu não posso deixar de falar desses 5 pilares. O primeiro deles é a alimentação. Então, a alimentação é um pilar importantíssimo. O meu corpo só vai produzir células de defesa se eu der comidinha para ele, se eu der substrato, né, para o meu corpo, vitaminas, minerais, proteínas, energia, carboidrato, gorduras boas, porque a gente sabe que a gordura poliinsaturada, ela é uma gordura que ativa vias anti-inflamatórias, né? Isso já está muito bem sacramentado na literatura. A variedade de uma boa alimentação eleva uma série de combinações de nutrientes, compostos bioativos, e isso também melhora nossas respostas imunológicas, também pode melhorar e diminuir inflamação. Então, esse seria o pilar, um dos pilares principais. O segundo, exercício, porque o exercício ele leva o corpo a uma produção de uma série de elementos, endorfina, serotonina, ele melhora a oxigenação dos tecidos. Isso para um paciente obeso é fantástico, melhorar a oxigenação, né, desses tecidos. O estado emocional do indivíduo. Melhora muito. Sim. Isso é muito importante. Nesse momento do confinamento, depressão é fundamental, porque a depressão está sendo cada vez mais comum, principalmente nos indivíduos obesos. Então, é muito importante você estar chamando atenção para a atividade física, sim. Não, tem que chamar. Eu falo que a nutrição e a atividade física é a duplinha dinâmica. Essas duas, nossa, quando elas se juntam e unem forças, elas são poderosas. Mas, claro, o indivíduo com obesidade, a gente tem que pensar no grau de obesidade e no comprometimento que esse peso no comprometimento articular que esse peso já causou. Então, tem que ser bem assistido, não pode agora, estou em quarentena, estou com tempo, sou um sedentário, vou começar a fazer exercício. Você vai se lesionar, vai precisar de uma emergência, você pode ter, né, taquicardia, você pode piorar a sua situação. Então, o ideal, para quem não começou, não estava fazendo nada, é que procure um profissional adequado, profissional da área de educação física, e converse com ele para ele te orientar, ele vai te avaliar. Você não pode sair também, né, fazendo exercício assim à torta e à direita, porque você pode se machucar. O mesmo eu digo para dieta. Não é só porque agora, ai meu Deus, eu preciso perder peso, eu vou cortar tudo, vou fazer uma dieta mega restritiva. Aí você pega, corta um monte de grupos importantíssimos para a dieta. E aí você não tem energia, você não tem nutrientes de forma adequada, você não tem a proteína que você precisa. E aí, como é que você vai fazer para ter o seu sistema de defesa? Você vai se debilitar mais ainda. Então, não vai ser uma perda de peso bacana, vai ser uma perda de peso ruim. Nesse momento é fundamental o auxílio de nutricionista para te orientar a uma com certeza. De forma saudável, né? Com certeza, e olha, o comprometimento, né, aí do estado imunológico desse indivíduo. Porque se ele cortar de uma forma aleatória calorias, ele pode estar correndo risco de um agravamento, né, das suas defesas aí, imunológicas e ter um comprometimento que não é desejável, né? Não, com certeza. Tem até um comentário aqui. Até porque a nossa alimentação tradicional já não é mais totalmente saudável. Saiu um trabalho, Gabi, falando exatamente sobre isso. Falando sobre os aspectos nutricionais, uma visão nutricional em tempos de Covid e obesidade. E mostrou que a dieta ocidental ela tem uma atividade inflamatória muito alta. A gente consome muito ácido graxo saturado, muitos carboidratos simples, a relação do ômega 6 para o ômega 3 é muito maior, chega a 12
né, para Verdade. e acaba também ativando vias pró-inflamatórias. Então, realmente, Gabi, com certeza, o nosso padrão dietético também está navegando contra a gente. Então, o paciente vai lá e fala, vou fazer dieta da proteína. Aí come um monte de proteína agregada de gordura saturada. Ele está inflamando mais do que desinflamando. Né? Ela quer esse artigo. Como é que eu faço para mandar? Eu não sei como eu faço para mandar. Com a aluna do SEM que é fácil. Depois a gente disponibiliza, né? Sem sombra de dúvida. Mas eu posso também disponibilizar nas redes sociais. A gente pode fazer isso. Claro. Né? E outra coisa, Glorimar, ainda falando, né, desses pilares aí de uma boa imunidade, né, alimentação, o exercício, manejo do estresse. Né? Manejo, né, dessa ansiedade, então o paciente não dorme, o paciente fica muito ansioso. Se você não dorme, você aumenta cortisol. Se você aumenta cortisol, você prejudica muito. Você fica naquele eterno ataque ou fuga, né? Que é o que o cortisol faz. Então, te gera... Tem gente sentindo falta de ar, achando que está com Covid e está sentindo falta de ar, mas não tem todos os outros fatores. Febre, perda de paladar, só está com a falta de ar. E está indo para os hospitais achando que está com Covid, mas ele está com síndrome do pânico, ele está com um distúrbio de ansiedade muito grande. Então tem que cuidar da cabeça, da saúde mental, senão o corpo ele não aguenta. E um outro ponto também importantíssimo, água. Tem que beber água. É fundamental. Todas as reações enzimáticas ocorrem em meio à água, né? É verdade, é verdade. Água sempre. Sempre que a gente está falando de água, vamos beber água. Poxa, olha só, eu nem falo, né? Vou morrer afogada aqui. Eu bebo água pra caramba. Mas tem que beber muita água, sim. No sentido mesmo de melhorar essas reações. E olha, lembra daquela velha... Já tem muitos anos que falaram isso, que beber água emagrece? É uma forma bem leiga de falar isso, mas não é uma mentira, né? Só foi passado meio assim. Mas como eu falei que a gente precisa de água para reações enzimáticas, a lipólise, esse processo de queima de gordura corporal, ele precisa também de água. A célula precisa estar hidratada para que ocorra a beta-oxidação nas minhas mitocôndrias e eu consiga fazer beta-oxidação lipídica. Então, eu preciso de água, né? É verdade, é verdade. Olha a Camila, minha paciente, eu também me afogo em água. Eu também. Que bom, que bom. Porque o nosso organismo consegue até ficar sem o alimento, mas sem água não consegue. É fundamental. Agora, Fernanda, fundamental. O quanto é difícil, né, para o paciente obeso aderir à intervenção dietética, né? E aí, sim, você já citou, já frisou o quanto é importante esse pilar da alimentação, né, nesse período. Mas que dicas você poderia dar para que as Nutri também pudessem passar para os seus clientes para manter, né, claro, esse padrão alimentar saudável durante esse isolamento social? Olha o Centro Probário. Ai, Poliana, eu tô aqui, eu tô vendo. Gente, eu tô vendo todo mundo. tô adorando. Os artigos, eu tô vendo aqui. Rebeca. Então, eu tenho foto de todos na aula de amanhã, no webinário de amanhã. Eu tenho foto de todos os artigos. Eu fiz questão de botar a capa de todos. Só para falar, né, em artigo de obesidade e Covid, eu dei uma aula sobre isso no dia 11. Tinham 67 referências no PubMed só de obesidade e Covid. Sabe quanto é que tem hoje, Glorimar? 110. A coisa tá assim, Mas vamos para as dicas, né? As dicas para os pacientes. Bom, primeira dica para o paciente, não comer por ansiedade. Né? Então, diferenciar o que é fome do que é vontade de comer. Você está em casa, entre 4 paredes. Essas 4 paredes é o seu universo. O máximo de passeio que você faz é do quarto para a cozinha, para a sala. É o máximo de tour turístico aí que você faz no seu ambiente. Então, é claro que com toda essa ansiedade, com toda essa falta, né, do que fazer, essa falta de rotina,
vai levar o paciente a abrir a geladeira. Eu acho que falaram, não foi nenhum estudo, não, foi um levantamento que fizeram, acho que foi na BBC, não lembro agora, de quantas vezes a pessoa já está abrindo a porta da geladeira e fechando. E mostrou que aumentou muito, né? Essa prática de abrir e fechar a geladeira. Então, gente, para paciente, né, principalmente que está escutando a gente, saber diferenciar fome de ansiedade. Segundo ponto, manter uma rotina. Tenha hora para acordar, tenha hora para fazer suas refeições. Se você acordar meio-dia, você não vai tomar café, você vai almoçar. E se você tomar café, você vai almoçar 5 horas da tarde. Se você almoçar 5 horas da tarde, você vai jantar meia-noite. Se você jantar meia-noite, você vai fazer lanchinho 4 horas da manhã. Então, se organizar, né? Se organizar nos horários, voltar com seu reloginho biológico. Nós somos animais diurnos, precisamos respeitar o nosso ciclo circadiano. Olha o olhinho aí da Hipoliana. Precisamos ajustar o nosso ciclo circadiano, né? Agora, né, o conceito da crononutrição. Bem lembrado. A gente não pode ignorar isso. Um outro fator também muito importante é ter alimentos saudáveis em casa. Então, aquela história, né, Glorimar? Eu tenho criança pequena, eu preciso ter biscoito em casa. Ué, mas você vai dar biscoito recheado pro seu filho? Né? Você pode dar biscoito, mas dá um biscoitinho bacana, dá um biscoito melhor, um biscoito com fibra. Hoje em dia tem tanta variedade, né, desses biscoitinhos, não tem problema. É importante ler o rótulo, né, Fernanda? Porque a gente Exato. são falsos, integrais, né? Eu sempre ensino no ambulatório os meus pacientes a lerem e entenderem o rótulo, que é um tanto quanto difícil, né? Mas é fundamental que o paciente ele leia o rótulo, ele aprenda a entender a informação nutricional. Aquele primeiro ingrediente, né, é o principal. Então, se é a farinha de trigo branca, ele não é integral. É mentira. Não é. É mentira. É mentira, né? Como é que faz isso com a gente? É muito importante, você tocou num ponto importantíssimo, realmente a leitura do rótulo. Então, assim, a gente come aquilo que a gente compra. Então, se a gente fizer boas escolhas, a gente vai comer melhor. Um outro ponto também importante, no início da quarentena, falava muito em estocar comida. E aí, graças a Deus, veio toda uma campanha falando, gente, não estoca comida, tem gente que não tem dinheiro para estocar. Essas pessoas vão ficar como, né? E eu concordo. Vocês viram, né? Vocês perceberam que não precisou estocar comida, teve comida para todo mundo. É claro que você não vai comprar na mesma frequência. Acabou uma massa de tomate, vou ali comprar. Acabou um tomate, vou ali comprar. Agora você tem que se programar. Então, se eu fosse dar mais uma dica, Glorimar, seria o quê? Organizar a lista de compras. Se programa para a semana, né? Não se programa para o mês. Se programa para a semana. Porque aí os alimentos vão se manter frescos. Você vai comprar o legume e aí você vai, uma parte do legume, você cozinha e deixa guardadinho na geladeira, pode durar até 3, 4 dias, e a outra parte dos legumes você corta e congela. E aquela parte pode ir no vapor, pode fazer refogado, pode virar uma sopa. Quando você vê, você fechou os 7 dias da semana com aquela mesma cenourinha, onde uma parte foi refogada e outra parte, né, foi congelada. É verdade. Então, tudo é uma questão de organizar. Isso é fundamental. E as verduras podem ser higienizadas, lavadas adequadamente, secas, né, com papelzinho, ou então se usa um seca-salada e armazenada no pote fechado na geladeira durante a semana inteira. Que você vai ter salada fresca a semana inteira. É verdade. Sim, claro. O Wilza falou aqui, não ir às compras com fome. Com certeza, com certeza. Tem um trabalho, pena que eu não tenho esse artigo mais na íntegra. Nossa, é um trabalho, deve ter uns 8, 10 anos que esse estudo foi publicado. Com certeza você até deve ter. Que fez uma pesquisa com aquelas pessoas que iam no supermercado com fome e quem não ia. Pesava no bolso
e no consumo energético também. Comprava muito mais besteira. Então, o paciente, às vezes, ele reclama, né? E eu faço até uma... Eu vou fazer até uma brincadeira agora com as pessoas que estão vendo a gente. Abre o armário e vê se tem algum alimento fora da validade. Com certeza, esse alimento foi do impulso. É, Aquele impulso que você comprou, né? E largou lá no fundo do armário. E ele saiu da validade. E nunca usou. Pois é. é verdade. Isso é muito comum, muito comum. É verdade. Mas é importantíssima a lista de compra, a organização, o planejamento das suas refeições nesse período, né? Ninguém pode estar diariamente na rua, tem que haver planejamento. E realmente a sua alimentação saudável começa no momento da compra, né? Você não vai ter em casa o ultraprocessado, né? Você vai ter em casa os alimentos in natura. E isso vai fazer toda a diferença no seu padrão Com certeza. e na sua saúde. Né? Com certeza. Sim, com certeza. E deve ter gente que deve estar pensando, poxa, mas eu não cozinho, eu moro sozinho, eu não quero comprar comida, eu prefiro pedir. Hoje em dia, tem tantos locais bacanas com comida saudável, marmita saudável, comida congelada saudável, que não precisa recorrer, né, àquele aplicativo que acaba tendo muitas opções ruins comparado com opções boas. E se a pessoa tiver com fome, ela vai acabar, né, caminhando aí pela alimentação hedônica, que é aquela alimentação prazerosa, e vai acabar comprando um lanche calórico. Então, para quem estiver assistindo e estiver nessa situação, não cozinho, odeio cozinhar, não quero, não estou afim, ok, não cozinha, mas obtenha boas escolhas também para isso. Então liga para um desses congelados da vida, marmita saudável, tem tanta coisa hoje em dia, é só você jogar lá no Google, perto da sua cidade, enfim. E aí você estoca esses alimentos, essas marmitas, né, para a semana, e você vai comer super bem. E aí tem aí de coringuinha um pacote de pão integral, queijo, e aí ao invés de comprar de repente um queijo que estrague rápido, compra um queijo, por exemplo, Minas Padrão, né, que dura aí um pouquinho mais na geladeira, mas não deixa de ser um queijo, não deixa de ser uma fonte de proteína. Você pode também optar por lanches rápidos, maçã dura a semana inteira na despensa, banana, sabe? Coisa rápida, coisa rápida. E aí você vai ter a comida do almoço e janta, que são as marmitas congeladas, né, os alimentos congelados saudáveis, e você vai ter os lanchinhos do café da manhã, do lanche da tarde, as oleaginosas, enfim. Boas dicas, Fernanda. Que bom. Com certeza, né? E frisando, né, que toda essa alimentação, o mais importante é o padrão, né? É realmente o conjunto de alimentos que você vai consumir no seu dia a dia. Não existe nenhum alimento que vai fazer um milagre de te proteger contra o Covid. E sim as medidas que estão sendo preconizadas pela OMS, né? Isso é fundamental. Exatamente. Fundamental e importante. Eu acho que, com certeza, eu acho que a saúde, né, nunca esteve tão em voga assim. É engraçado, né, porque parece até um paradoxo. Eu quero ter saúde, mas às vezes eu não faço nada para isso, né, para me manter saudável. Então, agora, essa pandemia, ela colocou a saúde num patamar importantíssimo, porque o que a gente tem contra o Covid? A nossa resposta contra o vírus, né? Se eu pegar esse vírus, como é que eu quero cursar na doença? Com os sintomas mais leves possíveis, né? E não me gerar grandes transtornos. Então, o que a gente tem hoje com relação ao Covid? Ter uma boa saúde. Então, perder peso, eu sei que é difícil, muita gente deve estar assistindo e falando, Fernanda, é difícil perder peso, então vamos tentar manter-se no peso, manter um bom sono, a higiene do sono, se hidratar bem, se cuidar, né? Cuidar do que você tem mais de precioso na sua vida, a sua saúde. Agora, não tem outra coisa contra o Covid, contra esse inimigo invisível. As nossas defesas. Fora isso, não tem mais nada que fazer. E está nas nossas mãos, né? Sempre esteve a nossa saúde, Sim. o nosso autocuidado. Sim. É de fundamental importância, nesse momento mais ainda, né? O autocuidado Com certeza. é essencial, né? É verdade.
Algumas pessoas estão perguntando sobre o webinar. O webinar amanhã vai ser exclusivo para os alunos do SENC, todos os alunos do SENC. Mas ele, posteriormente, ele vai ficar gravado no site do SENC+. Então, vai estar na segunda-feira, mais tardar segunda-feira, no finalzinho da tarde, vai estar lá no site www.sencmais.com.br, tá? E aí todo mundo vai ter acesso, vai poder estar vendo a Fernanda. Hoje foi só uma degustação, só para colocar água na boca do pessoal, porque amanhã a Fernanda vai ficar com a gente mais tempo. Infelizmente, a live termina rápido, né? Então, é só uma degustação. Já passou. Do que a gente vai ver no webinar, né? Tá acabando. Ainda tem mais um pouquinho, Fernanda. Tem mais um pouquinho para sua conclusão, né? É o seu recadinho final. A gente ainda pode falar com calma. Bom, primeiro eu quero agradecer por esse momento aqui de poder falar daquilo que eu mais amo na vida. Eu estudo obesidade há muitos anos, desde a primeira semana da faculdade, primeira semana, porque na primeira semana, no primeiro período, uma professora, ela selecionou alunos para iniciação científica do doutorado dela para pesar e medir adolescentes obesos. Então, assim, eu respiro isso a minha vida inteira. Eu amo falar sobre isso, e quando surgiu o Covid, e eu vi que ele era uma doença da síndrome da respiratória aguda, e ele cursava com uma inflamação muito grave, eu não pensei em outra coisa, senão nos meus pacientes que infelizmente sofrem com essa doença terrível, né, que é a obesidade, que é uma doença crônica. Eu sei o quanto que eles lutam a vida inteira, muitas vezes com a obesidade, navega nesse grau de obesidade, vai para 3, vai para 1, vai para o sobrepeso, volta de novo para a obesidade. É uma vida lutando contra o peso corporal. Então, assim, eu estou muito feliz, sabe, de estar aqui podendo expor um pouquinho e mostrar algumas estratégias que, de repente, a pessoa pode fazer para minimizar o problema. Não tem como evitar, mas para minimizar. Muito feliz pelo seu convite. E, Glória, eu só queria deixar um recadinho, sabe essas dicas que eu estou dando aqui, ó, de rotina, de alimentação? Lá no link da minha bio, eu fiz um e-book com o personal, o Fábio Zargalho, onde eu fiz um e-book para baixar com todas essas dicas. Que maravilha. Então, pode ajudar muita gente, pode ajudar muita gente. Excelente. Não, isso é o que a gente pode fazer nesse momento, né? Realmente está Sim. transmitindo nosso conhecimento, né, para as pessoas, para a população de uma forma geral e também para os nossos colegas de trabalho, né? Sem sombra de dúvida, é o momento da gente estar trocando realmente essas figurinhas, transmitindo o nosso conhecimento. Isso é o que a gente tem de melhor, né? Eu costumo dizer que é a nossa missão de vida, né? Tá realmente transmitindo o nosso conhecimento, tá estimulando outras pessoas para continuarem, né? E eu queria agradecer também a todos que estão aqui. Tem aluno, tem professor, tem paciente, tem colega. Queria agradecer também o Centro Probari. O Centro Probari, eu faço parte desse Centro Probari, são 4 nutricionistas, e toda quarta-feira também tem live com vários assuntos da área também de obesidade, cirurgia bariátrica. É uma forma que a gente está tendo de ajudar o máximo de pessoas possível nesse momento. Eu quero te agradecer, né? E público, hoje que a gente termine, né? Ainda tem um tempinho. Muito obrigada, Fernanda, por participar com a gente. Foi realmente incrível, foi maravilhosa, como muita gente está dizendo aí. E a gente está vendo vários coraçõezinhos. Muito obrigada a todos que participaram dessa live também. Foi uma alegria, um prazer muito grande estar com vocês hoje, né? Obrigada. Nós teremos mais. Amanhã a gente vai ter um webinar com a Fernanda e posteriormente vocês vão ter acesso a esse webinar gravado, tá bom? Um grande beijo, Fernanda. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Sintam-se abraçados no dia do abraço. Agora é abraço virtual. Obrigada a todos pela presença. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente.